Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Aliás, estamos dando boas-vindas ao ano de 2020. Com certeza teremos muitas bênçãos, será abençoados. Por quê? Porque nós estamos entregando na mão de Deus. Nós temos que sempre entregar na mão de Deus o ano que se inicia. Tenho certeza que será de bênçãos e também decreto bênção na vida de vocês. Hoje no programa Mega Profissionais nós vamos falar de saúde bucal. Vamos falar qual a diferença de bruxismo para apertamento dos dentes. Muita atenção, porque isso envolve diretamente a nossa qualidade de vida. Bruxismo, a maioria de vocês já conhecem, que é um efeito que nós causamos no dente, o atritamento dos dentes, à noite, o que nos dá uma dificuldade de dormir, consequentemente de acordar e de produzir bem. Agora, o apertamento dos dentes. Importante nós prestarmos atenção nessa entrevista da doutora Súria, hoje aqui no programa Mega Profissionais. Também vamos ter quadro Espaço Pet. Também hoje vamos tirar dúvidas dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, falando sobre a saúde do nosso intestino, com o coloproctologista Dr. Marcos Tavares. Continuando a falar sobre a saúde, também vamos falar daquelas feridinhas. Sabe aquelas feridas que às vezes aparecem na unha, no pé, na cabeça? Nós acreditamos que seja micose, né? Muitas vezes fazemos até o autodiagnóstico, tratamos com remédios caseiros, mas será que essa realmente é uma boa solução? É uma boa saída? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a doutora Cláudia Duque, aqui no programa Mega Profissionais de hoje. Já deu para perceber que nós temos assuntos bastante relevantes, a qualidade de vida e a nossa saúde. Você vai perder? Claro que não. Conto com a sua participação, porque o programa é feito para vocês e com vocês. Nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Mãe, eu não tô querendo sair de casa, meu cabelo tá caindo muito. Calma, filha, isso já aconteceu comigo, sei como resolver. Não desista do seu cabelo. Mantenha sua autoestima. O mais revolucionário tratamento para a queda de cabelo está ao seu alcance. Autoestima Clínica Capilar. 3223-5278. Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde bucal. Estou recebendo aqui a odontóloga a doutora Súria Ferreira, colaboradora do nosso programa, sempre muito simpática, sempre atende os nossos pedidos, mesmo com a agenda tão apertada. Tudo bem com a senhora, Tudo doutora? bem, Simão, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. E eu preciso iniciar essa entrevista, assim como eu falei com as demais, parabenizando pelo título, parabenizando pelo prêmio. Obrigada. Lá da clínica, tá? Sucesso. Obrigada. Aliás, a senhora estava impecável, né? Ah, obrigada. Junto Foi com as outras lindo o mulheres. evento. Todo mundo se divertiu muito, né? Inclusive lá os personagens. Foi. Nós mostramos aqui no programa. Teve aquela questão de ser capa da revista Mega Profissionais Nossa, por um muito dia. legal, Também. muito legal. Agitou bastante, né, o pessoal? Graças a Deus nós temos tido muito sucesso e aprovação total das pessoas que estavam lá. Todo mundo gostou muito, né? Mas eu sempre alertei muito para vocês, inclusive que nos acompanham aqui. O prêmio Mega Profissionais é muito além da festa, né? Muito além da festa. A festa é uma celebração, uma entrega oficial, mas ele é bem além disso, né? Ele é um selo de atestação pública de qualidade, as empresas participam, né? As empresas têm sim uma visibilidade muito grande, né, dentro do evento. As pessoas que vê às vezes pela televisão acreditam que é só festa, né? Mas não é. Tem várias outras ações que desdobram dali. Aliás, você também foi homenageado na Assembleia Legislativa. Foi, também. Do Estado de Goiás, que é uma cerimônia política muito importante, né? Os seus nomes são divulgados pelo Diário Oficial do Estado, da União, né? Passa a ser uma cerimônia oficial do governo do Estado de Goiás, que ele vai o quê?
ele está aprovando aquele resultado do prêmio Mega Profissional. Isso é muito sério. É muito sério, nossa. Né, doutora? Um reconhecimento, assim, sensacional mesmo. Muito Isso bom. realmente vale a pena nós aqui frisarmos, né? Parabéns mais uma vez, estava muito Obrigada. elegante, muito bonito. Obrigada. Né? Ali desfilando, né? Até a gente esquece que é odontólogo, né? Ali tá, nossa, da área de saúde. Mas nós vamos falar hoje sobre bruxismo, não é isso? Isso. Aliás, muita gente já sabe que é o quê? Aquele ranger de dentes. Exatamente, isso. E ele só acontece à noite. Isso acontece à noite. Existe um outro hábito. O bruxismo, então, ele é considerado um hábito parafuncional. Ele não exerce função nenhuma, esse ranger dos dentes. Não exerce função de fala, de deglutição, de mastigação, nenhum. Hábitos funcionais são os que a gente realiza normalmente, mastigação, fala. Então, na verdade, ele só traz malefícios, né? Ele pode resultar vários problemas. Começando com um problema de DTM, que é nessa região aqui da disfunção temporomandibular, que é na articulação, até dores de cabeça, até dentes desgastados. São muitos problemas que o bruxismo Mas traz. é involuntário, a pessoa não faz É porque involuntário, exatamente. Você perguntou, acontece realmente, mas é à noite. E é durante o sono, o bruxismo, que é esse ranger de dentes. Agora existe o apertamento, que pode acontecer durante o sono e durante o dia. Dependendo do estresse, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa exerce, às vezes é um trabalho que é braçal, né, que demanda força, ela tem às vezes a mania involuntariamente de apertar durante o dia e não percebe. E isso também é um hábito parafuncional. Eu observei que eu estava com esse hábito, então. Eu até pensei que é bruxismo. Eu falei, eu acho que eu tô com bruxismo. Mas eu não sabia que era isso, só à noite. apertamento, porque o bruxismo realmente tem que ranger os dentes e ele acontece durante o sono, né, involuntariamente. O apertamento também é involuntário, muitas das vezes a pessoa não percebe. Sim, eu não estava percebendo. Mas às vezes se você começar a se policiar, você também percebe que está em apertamento e dá uma relaxada para poder não comprometer essa musculatura. Eu observei isso quando eu fui na minha casa é muito grande, quando eu estava descendo lá no canil e abrindo, né, pra minha cachorra, pra gente brincar e tudo, eu senti isso. Eu falei, ué, mas eu acho que eu tô com bruxismo. Aí depois eu fui andando e tal, parecia que eu estava com bruxismo. Mas depois parou. Depois eu nem lembrei mais disso. Entendi. Né? Mas foi alguns dias que eu fiquei. Às vezes são períodos, aqueles períodos de mais ansiedade, porque a causa do bruxismo e do apertamento, ela é multifatorial. E ela não tem uma causa ainda definida, mas hoje em dia a gente percebeu que a maioria das pessoas que tem algum desses quadros, né, de doença, seja o bruxismo, seja o apertamento, né, dessas patologias, acontece exatamente devido a estresse e ansiedade. Até crianças estão sendo atingidas com o bruxismo. Então hoje não tem mais idade, não tem se é homem ou mulher, realmente é uma quantidade grande de pessoas que chegam ao consultório com bruxismo ou com apertamento. Agora você falou que esse apertamento dos dentes, não é isso? Ele pode ser evitado, não é isso? A gente pode parar com isso. Pode, se policiando. Se observar. Isso, Não é isso? E existe também outros recursos, né? O primeiro, que é o mais usado até mesmo para ambos os tratamentos, é a placa miorrelaxante, que é uma placa ele é como se fosse um aparelhinho feito de acrílico, que ele fica sobre os dentes. Ela faz o quê? Ela absorve o impacto, né? Ela absorve esse impacto do apertamento e do ranger dos dentes, protegendo os dentes contra os desgastes. Porque, por exemplo, o paciente chega no consultório... Mas isso é bruxismo. Oi? No bruxismo. No bruxismo, isso. O apertamento vai dar mais problemas musculares, porque a gente sobrecarrega esse músculo aqui, que é o músculo temporal. E o bruxismo, quando a pessoa usa essa plaquinha, né, ele vai proteger os dentes, porque pensa, o dente é a parte mais dura do nosso corpo. Então aquele movimento de atrição da arcada superior com a inferior faz assim um estrago gigantesco mesmo, vai desgastando, e com o tempo a pessoa pode até perder um dente ou virar um canal, virar algo mais sério, né? Então é preciso usar essa plaquinha, porque ela vai proteger seus dentes, né, contra esse impacto durante o sono. E ela vai também dar um relaxamento para essa região muscular. Porque a maioria das pessoas que tem bruxismo, elas acordam com aqui dolorido, com a cabeça doendo a parte do pescoço. Então o bruxismo, eu já vi pacientes que iam no médico, forem neurologistas, não tinha causa nenhuma neurológica. Quando foi ver a dor de cabeça, era por causa de um bruxismo. Não, pelo que eu estou entendendo, vai amenizar, mas não vai resolver o problema. Porque a pessoa vai continuar com o bruxismo. Vai continuar com o bruxismo. Aí para poder... Tem cura, doutor? Não tem cura. A pessoa tem que ter uma mudança de hábitos, na verdade. Muitas vezes, igual eu te falei, como é por causa de ansiedade, às vezes a pessoa mas hoje em dia nesse mundo tá difícil.
Mas tem pessoas que precisam realmente, às vezes, de um psiquiatra para tomar um ansiolítico. Quando o bruxismo ataca, que tem aquelas dores terríveis, né? Às vezes a pessoa tem que tomar um relaxante muscular. Então, assim, tem gente que tem essas dores, assim, constantemente. Só que o uso da plaquinha, e hoje em dia também, em alguns casos, a gente coloca o botox, né? Para poder relaxar o músculo. Então, já resolve, ajuda bastante. também. Então é aquela mesma coisa. Tudo na área da saúde, a gente sempre gosta de associar técnicas, né? Porque nunca existe uma coisa só para resolver. Às vezes a pessoa vai fazer 2 tipos de procedimento para resolver aquele problema. Que coisa, né? Agora, eu pensava que tinha algum tipo de tratamento definitivo, que não tivesse mais essa questão de ter o atrito, ato, né? Não tem. E assim, para você comprovar que você tem bruxismo mesmo, existe um exame que chama polissonografia, que é aquele exame que você faz durante o sono. Só que por ser um exame caro, né, oneroso ainda, porque ele depende de um laboratório muito bem equipado, depende do paciente ir até lá passar uma noite. Aquilo ali é difícil demais da conta. Difícil, né? Então, não sei como é que as pessoas conseguem dormir com tanta coisa ligada. Exatamente, é muito incômodo para o paciente. Então não é um exame que a gente sai pedindo para qualquer pessoa, né? Então não tem assim, essa necessidade, mas ele é um dos únicos exames que detectam mesmo se a pessoa tem bruxismo ou não. Mas, igual eu falei, no consultório a gente tem muitos sinais. Quando o paciente chega com o dente desgastado, restaurações que ficam quebrando constantemente. E é importante, sempre que o paciente vai ao meu consultório, a gente tem que fazer uma anamnese bem feita, um exame físico, um exame clínico e perguntar, porque muitas vezes esse ranger dos dentes, a pessoa que não sabe. Quem vai contar é o marido, a esposa, é a mãe, porque o barulho é tão alto que a pessoa, quem tá do lado, assusta. Eu pensava que não tivesse barulho, que só apertava ali e ficava... Não, é um barulho, porque igual eu falei, é a atrição da arcada superior com a inferior. Então não só aperta, fica fazendo esse movimento mesmo de fricção, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Ah, entendi. Eu pensava que era só apertar. Não. A pessoa fechava a boca. Não, né? esse apertamento, o serrar é o apertamento, que às vezes é mais comum durante o dia, naquela hora do estresse, naquela hora da tensão, ou da exercer alguma força. Pessoas que fazem, às vezes, atividade física, fisiculturismo, musculação mais pesada, às vezes você involuntariamente, quando você vai pegar um peso, você força um dente com o outro. Nossa. Às vezes tem que usar até uma plaquinha, que são esses atletas, usam uma plaquinha até para proteger também os dentes, a musculatura do rosto, né? Gente, não sabia. Essa pra mim é novidade. E fazer esse barulho todo. Faz muito barulho mesmo. O melhor sempre é vocês buscarem orientação profissional. Vocês precisam sim se preocupar com essa questão, porque é uma qualidade de vida. Porque não é só o desgaste do dente, é o resultado no outro dia. Uma noite mal dormida acaba com a gente. Você não consegue produzir. E é péssimo, porque você não consegue descansar. Não consegue descansar. A gente fica cansado, né? O tempo todo, não sabe o porquê. E pode estar aí. Pode. Doutora, muito obrigado Obrigada pela sua simpatia costumeira aqui no programa, Obrigada. pelo seu alto nível profissional e a sua facilidade em passar conteúdo. Obrigada, tá? Simão. O convite estará sempre aberto aqui. Mais uma vez, nós parabenizamos pelo título lá do laboratório, do seu consultório, da clínica da Realce. Isso. É isso? Pelo título, e eu espero que lhe traga bons frutos, eu tenho certeza que em 2020 trará. Né? Pela sua competência e pelo merecimento de vocês. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Mãe, eu não tô querendo sair de casa, meu cabelo tá caindo muito. Calma, filha. Isso já aconteceu comigo. Sei como resolver. Não desista do seu cabelo. Mantenha sua autoestima. O mais revolucionário tratamento para a queda de cabelo está ao seu alcance. Autoestima Clínica Capilar. 3223-5278. Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde. Aliás,
continuamos a falar de saúde aqui no programa Mega Profissionais. Sabe aquelas feridinhas que às vezes aparecem na unha, ou às vezes também no pé, até na cabeça também. Aquilo incomoda, coça, esteticamente não fica muito bom. E nós intuitivamente associamos o quê? A micose. Inclusive a gente cresce, né, falando sobre, isso aí é uma micosezinha, isso aí logo passa. Joga alguma coisa ali, queima alguma coisa ali, logo passa. Só que hoje a medicina está muito avançada, pessoas estudam sobre isso, trazem técnicas novas, e sobre esse assunto eu vou conversar com a doutora Cláudia Duque, que está de volta aqui ao programa Mega Profissionais. Tudo bem, doutora? Tudo bem, com todo o prazer do mundo estou aqui de novo. E a senhora é sempre muito elegante. Muito obrigada. Aliás, é um comentário geral, as suas roupas no prêmio Mega Profissionais, parabéns mais uma vez Que por bom. ter sido personalidade feminina esse ano. Eu que agradeço. Parabéns pela outra homenagem lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Foi o máximo do reconhecimento para mim. É merecido, né, doutora? Na Muito verdade, obrigada. é muito merecido. Aliás, coloca aí o vestido da doutora na festa. Olha aí como é que estava elegante, como é que estava bonita. Coloca agora da Assembleia também. Doutora, vestir uma roupa bonita é uma coisa. Isso. Né? Agora, saber portar, saber carregar um vestido e que esse vestido encontra com a personalidade é um desafio. Que bom que esse desafio para mim virou uma luz, né? Porque eu acho que realmente todos os dois vestidos que eu usei, né, me representaram em termos de alegria, né? E elegância. Eu acho que a gente tem que ter uma elegância num momento desse máximo, né? Então, pelo que o senhor está me falando, a sua beleza vem de dentro para fora, foi isso? É isso que aconteceu? Bom, pode ser, né? A alegria foi muito. Se a beleza é reparada, eu agradeço também. Com certeza. Parabéns mais uma vez, Obrigada. doutora. Mas hoje nós vamos falar de micose. Eu não sei se esse realmente é o nome correto. É o né? certo. Essas feridinhas, isso que incomoda as pessoas Sim. tanto, né? As micoses, que a gente chama de superficiais, são afecções, né, fúngicas. O que é fúngicas? Promovidas por fungos. E são micro-organismos iguais às bactérias, só que um pouquinho maiores microscopicamente falando. Dão manifestações diversas, podem dar micoses de unha que duram 10, tem pacientes que chegam no consultório 10, 11 anos com aquilo, viram alma gêmea, né? Tanto que aquilo não tem remissão, porque o paciente se automedica. Hoje, com a lei de RDC 44, já está mais com uma proibição de uso de antimicóticos e, graças a Deus, antibióticos, para não criar resistência. Apesar de que existe o problema de ainda ter, já começou a resistência, até pelo uso de algumas substâncias de uso contínuo. Por exemplo, nos anos 80, o cetoconazol era usado e criou resistência. Parou de usar, hoje o fluconazol já está começando a ter resistência pelo uso indiscriminado e constante. Aliás, eu quero abrir um parênteses com relação a essa resistência que a Isso. doutora está falando aqui. O que é essa resistência? Quando você toma um medicamento que não tem uma necessidade, não tem uma prescrição, não tem uma periodicidade médica, você adquire, o seu corpo vai adquirindo o quê? Uma resistência imunológica. Exatamente. É isso, doutor? Ou seja, ele não vai ele vai entender aquilo como anticorpo e vai combater aquele medicamento. Isso, o micro-organismo é esperto, ele sabe como criar, como se diz, artifícios e escudos, seja ele através de enzimas de resistência, seja ele por mecanismos genéticos, ele começa a reconhecer a estrutura daquela droga e criar mecanismos para combatê-la. Aí então não faz mais E efeito. quando for preciso realmente o tratamento, o organismo não vai Exatamente. reagir. O senhor né? entendeu na íntegra. E antibiótico também da mesma forma. Mesma forma, aliás, eu ando assustada com antibióticos. As pessoas usam indiscriminadamente. Indiscriminadamente, a balconoterapia, que eu brinco muito, quer dizer, as vendas ainda continuam, não, sem receita médica. E os próprios profissionais têm que entender disso. Eu tenho 45 anos que eu mexo com microbiologia e essa área. Então eu vejo erros grosseiros, e não só de vendas indiscriminadas em farmácias, mas como também dos profissionais que não sabem adequar. Então a senhora alerta que essas micoses realmente deve ser procurado um médico Sim. para que ele possa fazer Especialista. um especialista. Qual especialista que a gente procura? O dermatologista é o profissional indicado para isso, apesar de que
os colegas hoje não se, como se diz, atentam muito a tratar a micose. Acho que é coisa do SUS ou a coisa de periferia. Não, micose pega qualquer classe social. Eu falo uma regra da epidemiologia, não adoece quem quer, adoece quem pode, ou seja, você tem que estar susceptível. Então, o paciente criou um microclima, umidade, trauma, né? Um trauma da unha, um trauma da pele, e aquele fungo, ou que está no solo, ou no seu cachorrinho, ou às vezes mesmo de humano para humano, onde ele estiver adaptado, ele se instala então, em você. Essa é a causa da micose. Essa seria. é a causa. A partir de um trauma não tratado, aquilo infecciona. Não é infecciona a palavra correta. Infecciona, é uma infecção fúngica, é isso mesmo. É uma infecção fúngica. Isso, é um fungo que causa aquilo, não bactéria. Mas tem tratamento, doutora? Porque tratamento. a senhora me relata de casos de 15 anos de pessoas. Sim, o tratamento é assim, hoje nós temos substâncias que tem classes de antifúngicos que pode usar em crianças e adultos, Sim. tem diferença. Por isso tem que procurar uma pessoa que saiba disso. Tem antifúngicos que não pode ser usado em crianças. Então, a partir dos 12 anos, já é considerado como peso de adulta e a gente pode usar tanto via oral, a dosagem. E mesmo a droga, né? Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, criança é uma entidade muito sensível, né? E tem que saber tratar. Porque elas são muito susceptíveis, elas têm muita propensão a ter tanto infecções bacterianas de pele, quanto infecções fúngicas, elas não têm proteção. Isso que eu ia perguntar agora, mas por quê? Não tem anticorpos desenvolvidos? Não tem, os ácidos graxos, que são as gorduras da nossa pele, elas são protetoras, principalmente contra algumas bactérias que causam muitas infecções na pele, no couro cabeludo e também em outras partes. Isso que eu ia perguntar, no couro cabeludo também pode dar micose? Pode, gente, super. Né? As crianças são muito susceptíveis, né? Tem as chamadas tíneas ou tinhas. São afecções fúngicas por dermatófitos, que são fungos que gostam do couro cabeludo e são de micoses superficiais e que fazem aqueles clarões. O pessoal vulgarmente chama de pelada, né? Nossa, mas aí é muito, digamos assim, é muito delicado o assunto, né? Agora, se ela não for tratada, ela pode permanecer por muitos anos. Tem certos fungos na cabeça que podem levar a queda de cabelo permanente. E uma dúvida, doutora, será que não é possível confundir micose com psoríase? Nossa, super! Tem uma micose que é promovida pelo Trichophyton shoreline, que ela dá placas iguaizinhas, é diagnóstico diferencial, a gente sempre tem que trabalhar com diagnóstico diferencial com psoríase, que é uma doença autoimune, não tem nada a ver. Eu já peguei casos de tratamento errado, fiz o exame, estavam tratando como psoríase e era uma infecção fúngica. E isso só piora, né, com o tratamento, porque usa corticoides tópicos. O fungo ama e aumenta. Nossa, então quando a pessoa... olha um alerta aqui para vocês. Se vocês estão com algum tipo de infecção na pele e acreditando ser psoríase, é muito importante buscar um médico. Aliás, nós alertamos aqui no programa, é necessário você buscar orientação médica sempre que possível, e quando for impossível, dá um jeitinho, porque precisa realmente de um médico acompanhando. Porque aquilo que parece ser simples pode ser a causa de um mal muito grande no futuro. Nós, infelizmente, os brasileiros, somos conhecidos pela automedicação, né? Aliás, depois então surgiu o Dr. Google. Aí então nós não só estamos nos automedicando. É meu problema constante. Nós não estamos só nos automedicando, como nós estamos medicando os outros. Sim. Né? Aí a gente já se intitula médico Dr. Google, né? Ou seja, não, olha, para mim não foi bom, para mim foi bom, mas para você pode ser melhor. Deixa eu procurar aqui para ver se eu resolvo, né, doutora? Falou tudo. Antigamente era o vizinho, a comadre, agora é o Dr. Google, que me acaba, né? Mas antigamente também as pessoas receitavam um chazinho, né? Isso. Era um chá para isso, um chá para aquilo, uma planta para isso, uma planta para aquilo, que não causava tanto mal como os farmacêuticos agora, né, doutora? A cultura popular, o senso comum, né? Ele tem a fitoterapia dele. Eu falo, não, gente, pode usar tranquilo, mas usa meu remédio. Porque senão eles não têm adesão. Micose, se não tiver adesão, constância, principalmente de unha. Nossa, demora meses, 7, 8 meses para eu conseguir. Tanto via oral
quanto tópico. Quer dizer, na unha fazer curativos oclusivos. Sim, sim. Aliás, quero fazer só uma observação com relação ao uso de plantas, chás, né? O que acontece? Realmente, sim, grande parte dos medicamentos que nós utilizamos no mundo tem as suas origens lá nas plantas, ou seja, os princípios ativos são extraídos das plantas. Só que esse princípio ativo, ele é levado para o laboratório, aprimorado, e aquilo que às vezes você tomava num chá, né? Aquilo que você toma numa pílula, você teria que tomar ali umas 3, 4, 5 semanas de chá intenso para tirar o princípio ativo. Essa é a diferença, tá, gente? Então, muita gente, eu vejo muita gente tentando um por um. Ah, não, eu vou tomar esse remédio, se o princípio ativo dele está na babosa, então eu vou tomar babosa, que é a mesma coisa. Exatamente. Não é, né, doutora? Não é. Então, assim, quando um fármaco é preparado, ele passa por 4 etapas até ele chegar na população, mesmo que ele é extraído de uma planta. Então, essa última etapa de aprovação para poder ter o uso humano, vamos falar assim, é muito rigoroso. O erro é de mínimo, de menos de 1%, 0,01%. Então, isso que o senhor falou é uma verdade muito. E o princípio está bruto na planta. Às vezes ele causa uma alergia por conta dele estar todo misturado com outras substâncias. Agora, quando é extraído só ele, farmacologicamente, com controle de qualidade, é outra coisa. Aliás, você sabe a diferença do veneno pro remédio? Não sabe? Quer dizer, né? Vou contar para você, a diferença do veneno pro remédio é a dose. Só a dose, né? Se a gente erra na dose, exatamente, nós vamos ter um mal. Doutora, é sempre um prazer conversar com a senhora aqui. Uma pena que o tempo passa tão rápido quanto a senhora está. Mas é claro que em breve, se Deus quiser, a senhora retorna aqui ao programa. Que ótimo. É um prazer imenso estar aqui, poder esclarecer a população, né, de tudo que a gente vê, né, que pode ajudar e pode evitar erros, né, de tratamento e ajudar o paciente a procurar uma ajuda realmente especializada. É importante, muito obrigado por dividir o seu conhecimento e daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Mãe, eu não tô querendo sair de casa, meu cabelo tá caindo muito. Calma, filha, isso já aconteceu comigo. Sei como resolver. Não desista do seu cabelo. Mantenha sua autoestima. O mais revolucionário tratamento para a queda de cabelo está ao seu alcance. Autoestima Clínica Capilar. 3223-5278. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais, continuamos a falar de saúde, que aliás é um dos temas que são muito importantes aqui no programa Mega Profissionais. E nos orgulhamos ao longo desses 19 anos de sermos pioneiros nessa área aqui em todo o estado de Goiás e até hoje um dos programas de maior credibilidade nesse assunto. Por quê? Porque nós nos informamos muito para levar para vocês conteúdos de alta qualidade. Os convidados que por aqui passam sim por uma outra análise da nossa redação para saber se esses profissionais estão devidamente qualificados para trazer essa informação. Nós temos uma responsabilidade com todo o nosso público. Hoje, quase 9 milhões de telespectadores nos acompanham, segundo dados atualizados da emissora, em todo o estado de Goiás, em todo o estado de Brasília. Estamos em todo o Brasil e grande parte da América Latina via satélite e parabólica. Além dessa informação ficar aqui na internet para toda a vida. Então nós temos sim muita responsabilidade em levar essa informação para vocês. A exemplo de hoje que nós estamos recebendo aqui, Dr. Marcos Tavares, no programa Mega Profissionais. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Aliás, o senhor chegou atrasado aqui na gravação, mas chegou, né, doutor? Graças a Deus, né? Não, deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus também o senhor tem cada vez mais um número muito grande de pessoas que procuram a sua assistência, procuram a sua atenção.
e principalmente a sua visão sobre a doença de uma forma, inclusive as pessoas têm falado muito nas redes sociais. Olha, eu gostei muito de consultar com o doutor porque ele tem uma outra visão. Ele nos fala de uma forma mais simples de um problema que nós temos, né? Outro detalhe que chama a atenção muito aqui da redação, doutor, é a grande participação dos internautas e dos telespectadores, toda vez que esse quadro vai ao ar. Quando nós começamos a abordar esse assunto, nós tínhamos até um certo receio. Então, não, como é que o telespectador vai reagir? Será que ele vai gostar? Se ele não vai gostar? Como que vai ser essa resposta dele, né? Porque as pessoas se sentem acanhadas em falar de problemas do intestino, né? Elas têm um problema, mas elas não gostam de dar publicidade a esse lado, né? Isso é também recorrente lá no seu consultório, doutor? Sim, Simão, o que acontece? Assim, eu tento passar para os pacientes uma linguagem simples, né? Porque assim, o que acontece? A gente tem uma linguagem própria, o médico. A gente fala, entre os médicos, existe uma linguagem própria, uma comunicação entre a gente. Só que a gente não pode falar dessa forma com os pacientes. A gente tem que falar de forma simples, desenhar, mostrar no computador como é que é a cirurgia, como é que são os sintomas, como é que a gente faz o diagnóstico. Então assim, passar de forma bem tranquila, bem transparente para eles e deixar eles à vontade. As pessoas se sentem tímidas ao falar com o senhor, relatar algum tipo de problema? No início ficam tímidos, mas depois a gente vai tentando quebrar o gelo, mostra para elas que assim, o que elas têm, a maioria das pessoas tem. Por exemplo, vou te dar um exemplo, a doença hemorroidária. Em torno de 40% a 50% da população tem a doença hemorroidária. É um índice altíssimo. Isso é entre os brasileiros ou isso é um perfil também mundial? Forma mundial. Mesmo? Só que assim, as pessoas não falam não saem na rua dizendo que tem esse tipo de doença. Então assim, quando elas começam a falar, e aí elas procuram as outras pessoas, você tem, eu tenho, tal, então, você tem, então fica uma coisa meio que as pessoas ficam sabendo uma das outras que elas têm a doença hemorroidária. E é só um exemplo. Com isso, sofrem com isso, não tem uma qualidade de vida, até atrapalha a vida social. Sim. Também, né? É verdade. Que é importante as pessoas esclarecerem. Nossa produção pediu para separar algumas perguntas aqui para o senhor. Nós vamos tentar sempre, gente, esclarecer parte das suas dúvidas. Lembrando que as respostas que serão obtidas aqui na televisão são de formas generalizadas, resumidas, porque o nosso tempo na TV é muito curto. Então nós não podemos tomar isso como diagnóstico ou como tratamento, tá? Isso é uma orientação que nós pedimos ao profissional aqui, tá? Que está presente conosco. No nosso caso hoje, Dr. Marcos Tavares. Vamos lá. Eu vou falar o seu nome porque você nos mandou aqui via Instagram e é bom para as pessoas, para você saber que é com você também, tá? Maria de Fátima, de Goiânia. Ela nos relatou um fato com bastante riqueza de detalhes. Dr. Marcos, né, parabéns pelo trabalho, ela estava vendo o programa ao vivo e ela relatou: eu estou com fecaloma no reto. Pensei até que não estava com esse problema, porque havia um grande tempo que não acontecia, e agora eu já tentei o máximo da parte da alimentação, óleo, sucos e nada valeu. O que o senhor me falaria? Tem algum medicamento que desmancha esse fecaloma sem passar por procedimento de ser pelo reto? Estou angustiada com esse problema, mas ainda deu no exame problema de chagas no intestino. Ela, inclusive, aqui pede uma resposta urgente, tá? Gente, nem sempre a gente pode passar essa informação rápida do jeito que vocês mandam pra gente. É muita gente mandando perguntas e lembrando que nada disso dispensa a consulta diretamente com o médico. Claro que a nossa produção já avisou isso para ela no momento que a gente recebeu essa informação. Doutor, eu vejo aqui, na minha opinião de leigo, eu vejo aqui vários problemas. Primeiro, o que é um fecaloma? Eu não sei. Então, Simão, o fecaloma é um tumor benigno de fezes. É uma massa fecal endurecida, ressecada, que fica dentro do reto. O reto é a parte final do nosso intestino grosso, onde as fezes ficam acumuladas. A doença de Chagas, ela citou que tem doença de Chagas. Sim. A região aqui, a região do Centro-Oeste, Goiás, Tocantins, é uma região endêmica de Chagas. Isso é engraçado. Engraçado, nem posso dizer engraçado, mas, por exemplo, a minha formação eu sou do Rio de Janeiro. Lá a gente não vê paciente com doença de Chagas. Então, assim, fecaloma lá é muito raro. Por quê? Porque o fecaloma é muito comum em paciente portador de doença de Chagas. Por quê? Porque o intestino, o que é a doença de Chagas? Ele pode atacar o intestino, o coração e o esôfago.
ele causa uma destruição das células que ditam o ritmo do intestino, no caso do cólon e reto. Essa informação eu nunca ouvi. E aí... Para mim é só o coração. Não, pode acometer o esôfago e o reto também. A porção é reto sigmoide. E aí, se tem uma destruição dessas células que ditam o ritmo do intestino, o intestino ele vai... a peristalse, a contração dele vai ser um pouco defeituosa. Ele não vai contrair normalmente. Então, o que vai acontecer? Você não vai ter um estímulo de contração desse intestino. Ele vai o quê? Ele vai parar de contrair, ele vai começar a ficar preguiçoso. Vai começar, e essa preguiça dele, é assim que a gente pode dizer, ele vai começar a parar de contrair e começar a ficar distendido, a aumentar o seu volume, o seu diâmetro, vai começar a aumentar. Então, o intestino, nesses pacientes, o nosso intestino, o tamanho, o diâmetro é mais ou menos assim, uns 5, 7 centímetros de diâmetro. Que é grande. Que é grande já, né? O intestino do paciente com Chagas triplica de diâmetro, quadriplica, fica desse tamanho. Por quê? Porque você não tem, ele não está contraindo. Nossa, tem um inchaço. Tem um inchaço. Muito grande. E aí, o que vai acontecer? O intestino não funcionando bem, vai haver um acúmulo de fezes. Esse acúmulo maior se dá no reto. E se as fezes ficam mais tempo lá no reto, elas vão ficar desidratadas, vão ficando secas. Você já falou isso aqui? Já falei. E aí, esse acúmulo de fezes secas forma um bolo fecal seco, um tumor benigno de fezes. Não tem nada a ver com câncer. Quando a gente fala tumor, é uma massa. É uma massa de fezes. E aí é difícil, você causa até uma obstrução do intestino. E ela para de evacuar. Normalmente, os pacientes portadores de Chagas, eles ficam 10, 15, 20 dias sem ir ao banheiro, sem evacuar. Meu Deus. E o problema do fecaloma é o quê? O fecaloma, você tem que tratar esse fecaloma. Tem várias formas de tratar. Você pode... E ela está pedindo aqui uma informação que o senhor passe para ela que não precise de passar pelo reto, não é isso? Então, teoricamente, o ideal do fecaloma é você quebrar o fecaloma. Como? Sem um procedimento passar pelo reto. Mas é difícil. Provavelmente você vai ter que fazer um toque retal nesse paciente, você vai ter que tentar quebrar com o dedo. Esse paciente tem que ser anestesiado, faz uma anestesia nele. Às vezes você não consegue quebrar com o dedo, você vai fazer uma irrigação do fecaloma com soro fisiológico morno ou com clisterglicerinado, são substâncias que é para quebrar esse fecaloma. Às vezes você não consegue resolver dessa forma, tem que fazer cirurgia. Por quê? Porque o fecaloma ele pode causar uma isquemia da mucosa do reto. E essa isquemia, se for prolongada, pode perfurar o intestino. E aí se torna uma emergência cirúrgica. Esse paciente, às vezes, tem que operar. Dependendo da situação, tem que ser operado. Bom, mas pelo que eu estou entendendo da resposta que o doutor está me passando aqui, esse procedimento, passando pelo reto, é o menor problema que você tem agora. Porque se não fizer esse procedimento, pode ser um processo cirúrgico. Pode. Que complica muito mais para ela, né? Sim, porque assim, você tenta quebrar não tem cura, porque Chagas não tem cura. Então, mas assim, você tem a doença, você é portador da doença, mas você pode tratar, no caso, a complicação dela. Você pode tratar, por exemplo. Com quê? Com cirurgia, no caso. Você tem medidas clínicas conservadoras, que são medidas paliativas. A questão de tomar água não vai adiantar para ela. Mas ajuda, a água sempre ajuda, só que assim, não vai resolver o problema dela. Tá. Chagas pode causar no intestino, tá? O cólon com Chagas, ele pode causar duas complicações. Mas todo mundo que tem Chagas vai ter que fazer processo cirúrgico? Não, depende, porque você pode ter... O fato de ter doença de Chagas, ela pode acometer alguns órgãos dentro da gente. Tem paciente que só tem o coração doente, a cardiopatia chagásica. Tem paciente que só tem o esôfago doente, ou o intestino doente. Pelo jeito, mulher tem mais propensão do que o intestino doente. Isso é relativo. O intestino da mulher, normalmente a mulher é mais constipada. Né? Então, mas a constipação... Aqui em Goiânia, uma das causas de constipação é a doença de Chagas. Porque é uma área endêmica. Então, o fato dela ter Chagas vai fazer com que ela tenha dificuldade para evacuar mais que o normal, mais que o habitual. Eu sei que eu sou não epidemiologista, mas qual que é o sintoma de um portador de doença de Chagas? Vai depender da onde que ele está causando a sequela, o problema. Então, ele tem que ter o problema, para a gente saber que ele tem doença de Chagas? Sim, é difícil ele ter algum sintoma. Normalmente a doença ataca alguns órgãos-alvos, coração, esôfago e intestino. Aí seria o ideal todo mundo fazer um
sangue? A sorologia, exame de sangue, né? Pelo exame de sangue você tem como sim, saber, a sorologia. É mais simples. Bom, nós realmente eu não sabia que essa pergunta demoraria tanto para a gente esclarecer, mas vamos tentar fazer mais uma, Sim. tá? Rapidamente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Também de Goiânia, Maria Aparecida. O que fazer quando há muitos dias sem evacuar? Para não fazer procedimento de hidratação no reto e ter um resultado positivo. Existe um outro tipo de procedimento? Então, assim, primeiro ela tem que passar por uma consulta médica para saber se ela é um problema crônico ou agudo. Quando a gente deixa de evacuar, tem várias causas. E aí essa causa pode ser aguda ou pode ser crônica. E aí você vai ter uma anamnese, o paciente vai relatar para você o que ele está sentindo, e aí dali é um quebra-cabeça, você tem que montar um quebra-cabeça. Vamos fazer algum exame? Tem um exame físico, vai ter que examinar esse paciente, e ali fazer algum exame de imagem, uma tomografia, dependendo da situação, uma colonoscopia, que é um exame investigativo, para poder dali a gente traçar alguma conduta para ela. Mas assim, tem que passar para o médico para saber realmente se esse problema é agudo ou crônico. Agora, a hidratação, o fato dela ser constipada, a constipação tem várias causas, a gente até já falou aqui. A hidratação, na verdade, seria uma irrigação. Essa irrigação seria para o paciente com fecaloma. O fecaloma pode... A irrigação que o senhor fala pelo reto. Pelo reto, Você irriga, a irrigação, na verdade, é para quebrar esse fecaloma, para dar uma diluída nessas fezes que estão secas ali dentro do reto. Então, assim, quando ela fala irrigação, eu penso em fecaloma, porque você não pode fazer, você não pode fazer irrigação ou hidratação em todo paciente constipado. É isso que eu ia perguntar, porque eu acredito que não vai resolver. Não vai, porque na verdade essa constipação, às vezes, o problema pode ser que ela não tenha fezes dentro do reto. E a irrigação não vai adiantar nada. Porque tem um alcance muito restrito, né? Tem, vai até 1/3 do intestino grosso essa irrigação. Teoricamente vai até o colo descendente proximal. Mais uma vez eu quero esclarecer, gente, nós não podemos ficar em busca de resultados rápidos ou simples diante de situações que podem ser realmente muito complicadas, tá? Eu quero deixar esse alerta aqui, não é para as pessoas, principalmente Maria Aparecida que mandou a pergunta, né? Para ela ficar apavorada. Ela tem que realmente buscar atendimento, buscar saber melhor o motivo que causou isso, né? De não tentar resolver só o problema ali, com certeza, como se fosse passageiro, né? Porque na verdade todo sintoma tem uma causa por trás. Então, assim, quando a gente trata o sintoma, a gente está adotando medidas paliativas. Sim. A gente tem que, na verdade, tentar descobrir a causa daquele sintoma. Sim. Ok. A verdade é essa. Ok, infelizmente, doutor, só foram 2 perguntas, nós temos muito mais. Aliás, nós temos dezenas delas, né? Mas vamos sempre orientando vocês. Lembrando que o doutor também está no Instagram e vocês podem conversar diretamente com ele ou com a assessoria dele, o que for mais pertinente. Infelizmente, com o senhor é muito difícil, né? Falar ali nas redes sociais, mas a sua assessoria sempre dá uma resposta para todas as pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo prêmio Personalidade Masculina, parabéns pelo destaque que o senhor tem alcançado diante da sociedade goiana, tá? Muito, muito meritório essa homenagem que chegou até o senhor. Simão, eu que agradeço pela oportunidade por estar aqui. Então isso aí eu estou muito feliz por isso, né? Graças a Deus. E nós também, a população de uma forma geral. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Até uma próxima visita, assim quando for possível, na sua agenda. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Direita. Vai reto, mãe. Passa na ponte. Depois a gente vira assim. Asa azul. Asa azul. É aqui.
Primeiro pedaço é pra você. Algumas surpresas completam a nossa vida. Hyundai Creta 2020, a sua versão mais completa. Já estamos de volta e agora vamos falar da saúde dos nossos animaizinhos de estimação. Aliás, já fazem parte da nossa família, pelo menos de quem gosta de animais de estimação. Nosso quadro Espaço Pet, com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca, está de volta aos nossos estúdios. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo ótimo. É impressão minha ou a senhora parece que estava um pouquinho sumida daqui? Tava trabalhando muito. Acho que por um Graças pouco a de Deus. estresse, a voz sumiu de vez. Nossa, mesmo? Agora tá bem, graças a Deus. Agora, médico veterinário tem alergia? Alergia? Tem. A bicho? Com certeza. Acho que a Mas gente já cria não adquire- imunidade. Exato, não adquire já. Eu sofro de rinite. Gato, principalmente, se a consulta demorar mais do que uns 20 minutos, o nariz começa a coçar, mas a gente dá conta. Mesmo? Claro. Ué, mas como faz, hein, gente, pra trabalhar agora assim? Aprende, costuma. É, né? E quem gosta também, né, Ah, doutora, não tem acaba jeito, não. superando esses limites. né? Exatamente. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas entendem, nós sabemos que pode acontecer, mas nós não debatemos, que é sobre a qualidade da boca dos nossos animais de estimação. Exatamente. Não é isso? O que eles colocam na boca, porque, aliás, bicho come de tudo, né? Tudo. Cachorro, então, mastiga tudo, come de tudo, coloca tudo na boca. Sim. E aí a gente fica preocupado, primeiro, como vai sair, né? Porque como eles comem, né? Como vai sair. Mas a gente não preocupa na qualidade da boca. Exatamente. Eu tenho alguns pacientes jovens, com 1 ano de idade, que são extremamente moleques. Raças maiores normalmente são mais atentados, têm mais força, né? Que acabam fraturando o dente. Tem fraturas. O problema da fratura de dente, por exemplo, canino, que é muito comum, às vezes mastigando pau, a própria vasilha, o comedouro, então eles acabam quebrando os dentes e às vezes são necessários fazer ou a retirada, a extração, ou fazer um canal para tentar salvar o dente. E como na gente, isso gera muita dor, gera infecção, às vezes o animal vem com aquela boca fétida, muito fedida, é por causa de infecção que gera. E o problema da bactéria da boca é que ela é altamente contaminante no local e ela entra na circulação e pode fazer mal também. Essa questão de mastigar, de quebrar o dente, isso acontece mais com animais idosos, né? Não necessariamente. Animais que têm grande força na cavidade oral, né, que são as raças um pouco maiores. As raças menores, os cães mais velhos, o problema é que realmente, se a proprietária não cuida direitinho da boca, ele começa a ter cálculo dentário, que é o tártaro. O tártaro ele começa a destruir o esmalte do dente, ele começa a ter retração de gengiva. A gengiva ela sobe e a raiz do dente fica exposta. E a partir daí a bactéria começa a entrar também na circulação, fazer gengivite e outros problemas. Certo. Bom, essa questão me preocupa um pouquinho com a questão da idade. Sim. Cai dente? Cai. Isso é até legal você perguntar, porque assim, a partir dos 4 meses começa a cair o dente de filhote. Que às vezes as pessoas me ligam desesperadas, meu cachorro perdeu o dente. Cai, troca a dentição, pode trocar até 1 ano e meio, uma dentição que demora mais. Cão e gato. Gato também? Também. Cai o dentinho, às vezes eles engolem, às vezes eles cospem. Vai nascer o dente definitivo, né, o permanente, que vai ficar até o fim da vida. Se o proprietário não cuida, ele tende a cair novamente. E assim, eu tenho cachorros que estão com 5, 6, 7 anos de idade e que já estão perdendo dentição por tártaro excessivo. Então, é importante que o proprietário sempre examine a cavidade oral do cão. Se vê que o dente está amarelado, esverdeado, acinzentado, amarronzado, provavelmente ele está formando a placa bacteriana. Isso devido a má escovação ou erro na alimentação. Tem ossinhos porque a gente que falam... às vezes nunca escova, né? Os dentes o ideal, do meu sonho é que todo mundo escovasse diariamente, né? Mas eu falo para quem tem filho já é difícil. Que dirá o cachorro. Então, assim, se conseguir escovar pelo menos 2 vezes na semana, diminui muito a quantidade de bactéria da boca. Não deixa, o cachorro não deixa. É porque as pessoas não condicionam desde filhote. Provavelmente, se você ensinar desde filhotinho a escovar, tem uma técnica muito legal. Você pode pegar um cotonete, que ele é fininho e não incomoda tanto. Passa a pasta de dente no cotonete e começa a esfregar na boquinha do cão ou gato, por entre os dentes, onde você conseguir passar. Essa primeira escovação pode durar 10 segundos, não tem problema. É simplesmente para o animal entender que aquilo ali não faz mal
e que é algo legal, tem um gosto legal, então ele começa a entender que aquilo não é ruim para ele. Lembrando que a pasta de dente, a pasta dental, Própria. não é de humano. Não, tem que ser própria para animais. O cão e o gato, eles têm baixa tolerância ao flúor. Então qualquer pasta que tenha flúor vai intoxicar eles, né? Usando todo dia um pouquinho, uma hora eles vão intoxicar. E mesmo que seja pasta de dente de criança, como a gente não consegue fazer uma escovação como a nossa boca ideal, então as pastas de dente ela tem que ter substâncias que inibem a ação da bactéria. Então é uma ação que a gente chama de enzimática. A hora que ela fica na boca, ela acaba destruindo as bactérias. Então mesmo que eu não consiga escovar muito bem, só o fato da pasta de dente estar em contato, eu já consigo diminuir, às vezes, 90% da quantidade de bactéria na boca. Então, às vezes, é preferível que você gaste um pouquinho mais com uma pasta de dente de boa qualidade, mas que você vai garantir que vai ter um efeito bom. Porque tem gente que escova todo dia com uma pasta ruim, e aí você vai ver com 3, 4 anos está cheio de tártaro. Eu já vi também casos de câncer na boca. Sim. Isso é muito raro, não é? importante. Hoje em dia, infelizmente, não, tá? O que acontece? Talvez porque a gente tenha examinado melhor, né? Talvez por o proprietário ter mais cuidado de ver a boca do cão, a gente tem pego muito mais cânceres de cavidade oral. Neoplasias em geral, seja cancerígena ou não. O que eu recomendo a todo proprietário? Olhe a boca do seu cão, acostume desde filhote a escovar, porque ele vai deixar você olhar. Puxa a gengiva e olhe lá no último dente. Por quê? Manchas escuras, manchas avermelhadas, elevações, parece uma carne esponjosa, tudo isso é indicativo de que algo está errado na cavidade oral. Essas carninhas esponjosas podem ser desde um pólipozinho, uma hiperplasia de gengiva. Por exemplo, um cão que sempre teve tártaro e o proprietário não cuidou, a gengiva ela tenta se regenerar a todo momento e não consegue, e ela começa a produzir um tecido, que é a hiperplasia. A princípio, essa hiperplasia não tem problema, e às vezes o dono só percebe quando começa a sangrar. Porque ele começa a mastigar, machuca e começa a sangrar, ele percebe que tem algo de errado. Ou o animal não come direito, começa a ficar com a boca fedida e vai ver e tem pólipos dentro da boquinha, ou tem hiperplasias. É muito comum no consultório, a gente no exame clínico normal, avaliar a boca e achar um tumor enegrecido, que nesse caso tende a ser melanoma, que é um tumor maligno. Sim. Por isso que é importante observar desde cedo. E cirurgia... Existe cirurgia e existe quimioterapia. Entretanto, o melanoma em cães é extremamente agressivo. Por exemplo, um dia desses eu atendi uma paciente, ela tinha um nódulo grande na boca, no último dente, veio por rotina para vacinar e fui examinar e achei esse tumor. E aí nós pedimos, aparentemente ele tinha 1 centímetro de tamanho. E é uma proprietária muito cuidadosa e eu pedi para ela fazer uma tomografia da face. Quando nós fizemos o tumor, ele passava por trás do olho, inclusive já estava empurrando o globo ocular. Nossa. Essa cachorrinha fez uma cirurgia, foi retirada metade da face e mesmo assim foi feita quimioterapia e tudo, e mesmo assim ela veio a óbito depois de um certo tempo por conta do tumor. Eu não sei até que ponto isso é qualidade de vida para o animal, né? Retirar um tumor, metade da face. Então, nós pegamos tarde esse tumor. Provavelmente se tivesse pego pequenininho lá no início, talvez tivesse um tratamento melhor ou seria retirado uma pequena parte, entendeu? Então nós temos que olhar com mais calma. Exatamente, né? Exatamente, porque passa despercebido. Às vezes a gente olha a língua, né? Olha só os dentinhos da frente, mas a gente esquece lá de trás, esquece de olhar o fundo da garganta. Mesmo porque o animal também às vezes não deixa, né? Exatamente. Fundo da garganta? Lá no fundo. Abre a boquinha, Eu sempre ensino o cliente assim. Enfia o dedo pela bochecha e empurra. Porque se o animal fechar a boca, ele vai morder a gengiva dele, então ele não fecha. Faz esse movimento e abaixa a língua com o outro dedo. Na hora que você abaixar, você consegue ver o fundo da garganta. Se você perceber alguma coisa de diferente, vá no veterinário. Certo dia também eu atendi um paciente que o relato da proprietária é porque ele não estava se alimentando. E ela era médica, achava que ele pudesse estar com alteração renal, porque ele estava com um mau hálito muito grande e ela achava que era um hálito urêmico que causa na lesão renal. Inclusive o rim do cachorro deu alterado. Só que quando eu fui examinar a cavidade oral dele para ver se tinha aftas até de uremia causada pela insuficiência renal, eu descobri um osso de costela atravessado de um canto ao outro no céu da boca. E ele estava com esse... Normal, como se nada tivesse acontecido, ele só não comia.
E o mau hálito era porque provavelmente já estava há muito tempo aquele osso enfiado entre os dentes. Gerou uma infecção, tinha área de necrose na boca, por isso que ele tinha mau hálito. E a infecção entrou no rim, por isso que ele estava com uma alteração renal. Nossa, e olha tudo só, era uma por causa de um complicação. osso quase estava perto da garganta. Nossa, isso é muito Então é sério. muito importante, olhe entre os dentes, às vezes eles roem madeira Sim, e sim. fica entre os dentes, farpas de madeira. Às vezes as farpas Tem fio levam... dental também para cachorro, para gato? Mais ou menos. Não chega a ser um fio dental. Existem uns brinquedinhos que são cordinhas. Sim. Aquelas cordinhas parecem, são várias linhas. Você costuma dar pro bichinho brincar, ele brinca, e conforme ele vai roendo aquilo ali, vai passando entre os dentes. Funciona como um fio dental. O que ajuda muito, por exemplo, eu trabalho demais, eu não tenho tempo de escovar o dente do meu cachorro. Durante a semana, no final de semana que você tem um pouco mais de tempo, tenta escovar. Durante a semana, dá esse brinquedinho, que a gente chama de nó de corda. Isso como qualquer casa pet. Qualquer casa, baratinho. E você passa a pastinha de dente, porque tem sabor gostoso, passa a pastinha de dente nos fiapinhos lá da cordinha. E aí ele vai lambendo aquilo ali, vai mordendo, mastigando, e aquilo vai fazendo uma higienização. Olha que interessante. Já Adorei a dica, adorei a dica. E eu tenho certeza também que vocês estão super preocupados, né? Doidos aí já para olhar o cachorrinho, doidos já olhar pro gatinho. E tem que olhar mesmo, né? Tem que olhar mesmo. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E o programa Mega Profissionais está chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Espero contar com a sua audiência na semana que vem. O programa está muito legal, hein, gente? Eu, se fosse você, claro, não perderia. Continue conosco nas nossas redes sociais. Aliás, o nosso Instagram lá tá bombando, tá? Vários sorteios, claro, especialmente preparados para todos vocês. Espero todos aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.